Doutor Evaldo, seja bem-vindo ao nosso programa, Muito obrigado, viu? muito Obrigado pela sua presença. Doutor, a cirurgia plástica reconstrutora, ela é uma ferramenta importante hoje, principalmente para aquelas pessoas que precisam de, vamos dizer assim, de algo que lhes foi tirado e que precisa ser refeito, não é isso? Olha, a cirurgia plástica reconstrutora pode dizer que foi o início da cirurgia plástica. Tá. A estética foi depois. Então, depois você sabe, a estética cresceu, mas acontece que para você aprender cirurgia plástica, você tem que aprender cirurgia reconstrutora. E não é somente, assim, uma perda de um pedaço da face, mas uma queimadura grande. Quando você trata um grande queimado, você tem que tratar primeiro, os primeiros dias, fazer com que ele possa urinar, uma porção de coisas, você tem que tratar ele na parte geral. Depois que você traz ele para a vida, aí você começa a tratar a queimadura. Então a queimadura ela é tratada diferentemente, porque queimadura de segundo grau é de um jeito, queimadura de terceiro grau é de outro jeito, primeiro grau não tem problema nenhum, mas se você tiver uma queimadura de segundo grau no peito e tiver a mesma queimadura nas costas da mão, é completamente diferente o tratamento aqui e aqui, porque aqui ela passa para terceiro grau e aqui ela continua com o segundo grau. Que coisa. Uma coisa que eu queria perguntar é a respeito dos enxertos. Ainda existe a utilização dos Claro, enxertos? nossa senhora, e está cada vez mais, porque você sabe que quando eu trabalhei no Circo de Niterói em 1961, no dia 17 de dezembro de 1961, trabalhei com o professor Pitangui. E nós fomos os primeiros no mundo a trazer dos Estados Unidos a pele liofilizada, que era a pele de cadáver. E então, essa pele foi usada no queimado, no grande queimado em Niterói, para você enxertar. Enquanto ela ficava aqui, que ela ficava mais ou menos 20 a 30 dias, a outra parte do corpo, de segundo grau, cicatrizava. Então, ele trazia a vida por causa desses enxertos. Quer dizer, na verdade, era um grande recurso. Foi um grande recurso que, por incrível que pareça, essa pele não foi usada, foi tirada pelos americanos por causa da guerra e não foi usada pelos americanos, foi usada para nós, que o embaixador conseguiu que mandasse para cá. Entendi. Aqui no Brasil, quais são os tipos de cirurgias reparadoras com maior incidência? Olha, aqui o Brasil tem uma coisa incrível em Bauru, que é cirurgia de lábio leporino, fenda palatina, aberta e tal. Tá. É uma coisa tão interessante que às vezes eles tinham, não sei agora, mas as 20, 22 cirurgias num dia, grátis. Tá. E o mais interessante, você não sabe, que eles eram tão evoluídos que os melhores resultados do mundo eram lá de Bauru. Olha só que interessante. E pouca gente sabe que existe um hospital maravilhoso que só trata desses defeitos congênitos com uma capacidade incrível. Uma vez nós fomos representar o Brasil num país da América Central e eu levei um médico de lá, de Bauru. E chegou lá, ele tinha aquele monte de crianças de lábio leporino para operar e tudo e tal, ele foi enaltecido até pelos americanos a capacidade e rapidez com que ele resolvia os problemas. Que coisa, né? Quer dizer, então a cirurgia plástica nacional é considerada, no contexto mundial, como de alto nível? Com respeito, com muito respeito, graças a Deus. Olha só, nós temos um contingente que supre as necessidades de intervenções plásticas hoje, a demanda que nós temos aqui no Brasil, principalmente as reparadoras? Tem, porque o que acontece é o seguinte, você tem que pensar o seguinte, a quantidade de desastre que tem, você vai ter que reconstruir parte do rosto, você vai ter que fazer enxerto, entendeu? Então, não é só a queimadura, não é só a parte genética de
de lábio leporino, fenda palatina, né? Os dedos colados. Tudo. Não, eu pergunto até pela dimensão do nosso país, que é muito grande, evidentemente. Então, os casos são muito maiores, né? São também. muito maiores. E, graças a Deus, o cirurgião plástico brasileiro, a formação do cirurgião plástico brasileiro é incrível, sabe? Tá. É assim, ele tem que fazer 2 anos de cirurgia geral primeiro, depois ele faz 3 anos de cirurgia plástica, sendo que desses 3 anos de cirurgia plástica, o primeiro ano inteiro é de cirurgia reconstrutora. Olha só que interessante. Então, o senhor está me dizendo que necessariamente o cirurgião plástico ele tem que passar por essa questão Claro, da claro. cirurgia reconstrutora. Reconstrutora. Senão, ele não vai fazer estética de maneira nenhuma perante a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Entendi. Agora, no caso, por exemplo, de um pós-operatório, como é que funciona no caso da reconstrutora? Existem complicações? Como que funciona? Olha, eu costumo dizer o seguinte, que cirurgia não é cirurgia, cirurgia é tratamento. Tá. Então você vai seguir os curativos, você vai orientar, às vezes você tem que fazer compressivo, às vezes tem que fazer frouxo, depende da vascularização, então é muito importante. Olha, tem um procedimento que é concedido gratuitamente em alguns casos, no caso da cirurgia plástica, reconstrutora, ou todas as cirurgias, elas têm um custo efetivo para o paciente? Não, tem parte que é claro que essa parte reconstrutora toda, os convênios todos pagam. 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 Tá. Agora, por exemplo, num caso específico, o senhor falou sobre um acidente ou uma situação onde há uma necessidade dessa cirurgia. Por exemplo, você vê só uma coisa. Uma moça que perde num desastre o nariz, para fazer essa reconstrução do nariz, você tem que começar fazendo um tubo da barriga, esse tubo da barriga traz para o braço, do braço traz para a testa, para fazer... Isso que eu iria perguntar, porque eu vi uns casos, por exemplo, que tem pessoas que elas retiram pedaços do corpo e colocam em outros partes. Mas você... Não é ainda direto na reconstrução. Mas na reconstrução. Para você levar esses pedaços, você tem que levar com circulação. E essa circulação você faz, por exemplo, um tubo, liga no braço, Tá. e esse braço passa a circulação daqui para o tubo, aí você corta o tubo do abdômen ou do tórax e implanta na testa e fica esperando a vascularização outra vez, aí você solta do braço. Que coisa, né? O corpo humano é uma... Precisa de vascularização. Que coisa Você sabe maravilhosa. que foi uma coisa interessante? O primeiro transplante de mão do mundo foi feito na China. E eu que convidei os médicos para falarem aqui em Santos e eles vieram falar no Rio e não puderam falar porque não tinha bandeira da China. E ele explicou que a vascularização da mão, ele fazia primeiro, ele fez os implantes e tudo, tal, 19 ou 18, e perderam todos. E aí o Mao Tse Tung mandou para uma fazenda ele ficar trabalhando 40 dias e 40 noites nessa fazenda. Durante o dia ele trabalhava como carpinteiro, carpindo, essas coisas e tal. E à noite ele lia o livro vermelho do Mao Tse Tung, onde ele descobriu como faz o primeiro transplante e deu certo. Porque lá no livro tem um parágrafo que diz assim: quando você vê um fraco, quando um fraco briga com o forte sempre ganha. Quando 2 ou mais fracos se unem, o forte perde. Ele estava juntando uma artéria para uma veia. A artéria era forte e a veia não conseguia botar o sangue para fora, cair a mão. Ele passou a anastomosar uma artéria para 2 veias, e aí foi o primeiro transplante de mão do mundo. Que coisa interessante. Eu queria perguntar uma coisa, mediante isso tudo, porque essas passagens e tudo mais, esses procedimentos, eles necessitam, assim, de uma maneira geral, claro, de apoio psicológico para o paciente também?
Eu acho que cada vez mais, porque o cirurgião plástico é um psicólogo com bisturi na mão. É mesmo? Você às vezes a pessoa está, vamos dar um exemplo. Tem pessoas que chegam no teu consultório e falam assim, eu queria fazer uma cirurgia plástica no nariz, mas eu queria um nariz da artista tal. Mas a artista tem 1 metro e tanto, ela tem 1,50 m e pouco e tal, ela é redonda, a outra é toda quadrada. Aí você está vendo que ela está procurando uma coisa que não existe. Então, hoje em dia, a gente tem, que foi o primeiro país do mundo que foi feito esse estudo, foi aqui no Brasil, você tem estudo computadorizado, que você faz o estudo do rosto e mostra, tirando os defeitos do nariz, como ficaria o nariz. Não tem nada a ver com o nariz do artista, da artista, em questão, né? tá. Que ela queria. E aí o que acontece? Ela fala assim para você, doutor, tá bonito, mas na realidade eu queria o da fulana de tal. Quer dizer, então, não pode. Você não pode operar. Agora, vamos fazer o inverso, né? Tá. Você está falando da capacitação dos profissionais, nós estamos falando também das dificuldades, das limitações dos pacientes. Como que, por exemplo, um paciente, alguém que está nos acompanhando agora em qualquer lugar do Brasil, pode identificar, por exemplo, os bons profissionais, aqueles que estão capacitados para lhe atender? Para atender, em primeiro lugar, ele tem que ser cirurgião plástico, que quem faz plástica é cirurgião plástico. E o cirurgião plástico só recebe o título de especialista depois de 6 anos de medicina, 2 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica. Com 11 anos ele recebe o título quando ele faz a prova. Tá. Quer dizer, é mais fácil acertar com um desse que com uma pessoa que não tem o título. Nós vamos continuar esse papo, está super interessante, mas eu tenho que fazer uma pausa para dar um recadinho, olha só. Muito bem, de volta, são sempre dicas importantes que temos aqui no nosso Tribuna, mas o papo está muito bom aqui com o Dr. Evaldo Boliva, que é cirurgião plástico e organizador do Simpósio Internacional de Cirurgia Plástica. É pela 18ª vez. 18ª vez que acontece? É agora no Sheraton, vai ter cirurgia ao vivo, Tá. vai ser passada via satélite. Olha só. E no sábado que vão ter essas cirurgias. E o mais interessante, no domingo vai ser um dia só de estudo de cirurgia nasal. Muito legal, muito legal. Olha, doutor, eu queria fazer uma pergunta sobre as cirurgias de uma maneira geral e em relação à cirurgia plástica. O senhor acredita que os procedimentos de cirurgias plásticas, eles têm um risco, vamos dizer assim, menor em relação aos outros tipos de cirurgia? E por isso o número de cirurgias plásticas tem crescido mais no nosso país? Meu filho, na medicina e no amor não existe nunca e nem sempre. Então, para você ter uma cirurgia plástica, você tem que pensar que é uma cirurgia. Ponto. E pronto, ponto. Então, você tem que fazer todos os exames e, às vezes, falar assim, olha, você não pode tomar arnica antes que vai sangrar, você não pode fazer isso. Você tem que orientar e tomar conta. Olha, não existe milagre, existe o milagre que você toma conta do paciente. Você tem que tomar conta. Uma coisa que eu gostaria de saber também é a respeito, já que estamos falando dessas questões, é uma curiosidade, claro, né? Das cirurgias que são mais realizadas, principalmente as plásticas. Quais são aquelas que são mais solicitadas aqui no nosso país? O Brasil é um país incrível, porque, por exemplo, você vai para a Alemanha, não pensa assim, você vai para países da Europa, não pensa assim, mas a mulher brasileira é a mulher que pensa mais em contorno corporal do mundo. Então, as cirurgias que são mais feitas aqui no Brasil são plástica de mama e lipo de contorno, lipoaspiração, enxerto de gordura. Depois vem as outras. Então, As mulheres tomam conta, dominam e querem, e você tem que estudar. É uma outra coisa também que você vai estudar com ela no computador e ver se ela se sente bem com aquilo. Porque você não pode falar, eu vou fazer milagre, você não faz. Qual que é o tipo de cirurgia plástica, principalmente das reconstrutoras, que são de maior complexidade? Olha, não tem nenhuma fácil. Vou te explicar por quê. Você tem que partir do princípio seguinte: será que vai alcançar
tudo, porque às vezes um pequeno ponto, um pequeno retalho, uma coisa, por exemplo, sabe, vamos supor, a sobrinha do rei do Marrocos, ela foi operada do lábio leporino em um país e ficou com o lábio afundado aqui nesse coisa assim. E estava bem operado, o nariz estava certo e tudo, mas o lábio ficou com um negócio afundado aqui no meio. Aí, examinando e tal, a mãe dela fala para mim assim, eu quero que o senhor, se o senhor disser que opera sem cicatriz, o senhor pode operar minha filha. Eu falei, posso. Sem cicatriz? Sem cicatriz. Porque eu vou operar por dentro da boca, vou fazer um V, e esse V eu suturo em Y e trago o retalho para baixo. E não aparece nada para fora. A cicatriz fica interna. Falei, eu não fiz sem cicatriz, porque tem cicatriz interna. Mas eu vou dar de volta o contorno labial. Tá. E tem pessoas que elas acabam também se irritando, se decepcionando, mesmo que seja numa cirurgia reparadora? Tudo, né? Tudo. Porque hoje em dia tem uma coisa incrível, que é aquela foto, né? Entendeu? A selfie. É selfie. Selfie. Você não tá. imagina como é que mudou a vida com a selfie, porque elas fotografam de todo quanto é jeito. Você acredita que minha filha é cirurgiã plástica? Uma cliente dela ontem mandou para ela, sei lá que coisa aí, WhatsApp, qualquer coisa, ela nua, tirando a fotografia do peito dela assim e mandando. Olha, ficou lindo. Você vê que coisa, quer dizer, já acabou, não precisa nem que alguém fotografe. E outra né? coisa, e elas, você faz uma operação, elas tiram fotografia todo dia, é um inferno. E mandam para o cirurgião, né? Não mandam. Não mandam? Depois elas vêm para você, quando ela vem na consulta, doutor, o senhor não acha que aqui ficou um pouquinho mais gordo do que aqui? Esse selfie acabou com a vida da gente. Acabou com a vida do cirurgião. Sabe que a gente vê alguns poucos casos, mas vimos alguns casos até de repercussão nacional de pessoas que sofreram até a questão do falecimento de pessoas em relação às cirurgias plásticas. Qual que seria assim a grande sugestão que o senhor poderia dar para quem precisa fazer uma cirurgia, mesmo que seja ou reparadora ou de beleza? E qual seria o primeiro passo para que ela pudesse ter uma certa segurança? Os exames de sangue, os exames cardiológicos, os exames pulmonares, todos têm que ser feitos. E se tiver alguma dúvida pequena, encaminhar para o médico especialista dessa área, para que ele devolva você com o paciente perfeito. Porque o paciente, para operar, ele tem que estar em saúde perfeita. Essas clínicas que nós vemos, elas têm a autonomia para fazerem a operação na clínica? Depende. É muito difícil. Do centro cirúrgico que tem. O centro cirúrgico é muito difícil. Hoje em dia mudou muito, entendeu? Mas acontece que você tem que ter um hospital, mesmo que seja um hospital dia, em que você tenha tudo dentro. Hoje em dia tem um medidor aqui, chamado BIS, que põe na tua testa. Ele dá lá o gráfico da quantidade, do nível do seu sono. Então, você não toma uma gota mais de anestésico, porque você não vai aprofundar seu sono de jeito nenhum, vai ficar naquela coisa básica. Isso daí mudou a medicina, porque o BIS mudou completamente a medicina. Bom, para a gente encerrar o nosso papo, eu queria saber, na sua visão, qual é o próximo passo da cirurgia plástica, então, aqui, hein? Qual vai ser a grande novidade que nós temos aí que está chegando? Eu acho que a grande novidade é essa conscientização da limitação do médico. Não ficar tentando fazer coisas impossíveis. E isso daí está sendo feito, e o meu simpósio vai fazer isso, porque vai ter um debate grande sobre problemas de cirurgia plástica para você evitar. Nós estamos trazendo médico até da Ásia, entendeu? Está vindo médico para falar aqui dos Emirados, está vindo médico
todos os médicos bons. Você quer ver uma coisa perigosíssima? Esse tal de PMNA que injeta, isso é uma coisa brutal. E tem gente injetando até com esteticista. Caramba. Entendeu? E isso daí, lá nos Estados Unidos, descobriram que às vezes na molécula vem uma bactéria que leva 2 anos, aí ela pega, te explode o lábio, você fica assim, ó, todo arrebentado. Meu Deus do céu. Eu vi também esse caso recente, podemos comentar também, daquela modelo, me fugiu o nome agora, André Surak, isso, muito obrigado. Do hidrogel também, né? Mesma coisa. É a mesma coisa. Porque você não pode fazer de jeito nenhum infiltração sem que... Olha, isso aí foi falado pelo professor Pitangui. Uma coisa interessante, quando fizeram o silicone injetável, eu falei, professor, o silicone ele fica e não vai. Não é igual o outro que perde o ácido hialurônico ou o colágeno. Ele falou, Evaldo, o ser humano não é eterno, então você não pode colocar coisa eterna injetável nele. Que coisa, né? É. Bom, esperamos que o simpósio seja um sucesso, Vai tá ser, bom? se Deus quiser. E Tem sido. Tem sido, né? Então, são 18 edições, né? É. E esperamos o senhor numa próxima oportunidade aqui. Muito obrigado por ter vindo, viu? Felicidades. Um grande abraço.